Muito bem. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso livro? Olha só. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam acompanhando, estejam aprendendo. Espero que Jesus esteja falando ao seu coração através do Espírito Santo e que nós possamos guardar a palavra de Deus, pois ela é maravilhosa. Nós temos descoberto isso, não é, irmãos? Eu estou muito contente de estudar a palavra com vocês e acredito que em nome de Jesus, quero crer, né? Que vocês estejam aprendendo, estejam gostando também. Deixa o seu like lá, clica no link para responder os forms, né? Nós estamos enviando os proféticos e em seguida já vou mandar Isaías para vocês. Então, não esqueça de compartilhar, de entrar no link, de fazer a sua parte. Vamos semear a palavra de Deus por toda a terra, né? Eu gosto daquele texto que diz assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória, da tua glória, há de encher toda a terra. Como é que nós conhecemos a glória do Senhor? Através dos seus escritos, da sua palavra, da sua mensagem e do Espírito Santo, né, que vai nos tocando, amém? Vamos dar continuidade, então, ao livro de Ezequiel? Nós paramos nas contribuições singulares do livro. E elas são muitas, tá? Por isso que nós dividimos esse livro, então. Vamos lá, o profeta com muitos audiovisuais. Vejam que o Ezequiel, ele era, como que eu posso dizer assim, descolado, né? Ele já, no seu livro, ele traz muita linguagem figurada. E nós sabemos, né? Aqueles que ensinam, aqueles que têm alguma dinâmica, alguma didática, eles usam as linguagens figuradas, as visões, as parábolas. Vamos ver então o que acontece aqui? Vamos lá. Então, um profeta com muitos audiovisuais, nenhum profeta fez tanto uso da linguagem figurada ou das visões. Tá? O livro está cheio de provérbios, alegorias, ações simbólicas, pequenas descrições e visões apocalípticas. Nós vamos ver que o livro de Apocalipse, ele tem alguns fundamentos nessa linguagem apocalíptica aqui de Ezequiel, certo? Foram formas usadas especialmente para chamar a atenção e imprimir verdades no restante do povo judeu rebelde e endurecido que estava na Babilônia. E essas ilustrações, elas acontecem no livro inteiro, certo? Vamos olhar um pouquinho, então? Olha lá. Capítulo 4 a 28, tem a visão da glória do Senhor, como os 4 seres viventes saindo de uma nuvem. Bem, vou dizer para vocês uma coisa. Nesta semana nós vamos começar a escola dominical, o estudo do tabernáculo. E nós vamos estudar como é a aparência. Uma das coisas que nós vamos descobrir ali é a aparência dos querubins. E aí nós vamos, então, visualizar um pouco desse descritivo aqui de Ezequiel, certo? Então, os 4 seres viventes saindo de uma nuvem. É a visão do trono, a visão daquele ambiente onde Deus está, né? O 2:9 o 2:9 e o 3:3, Ezequiel come o rolo de lamentações pelo julgamento de Israel, tá? Então, quando a gente diz assim, eu vou comer essa palavra, o profeta fez exatamente isso para provar para eles algumas coisas. No capítulo 3, do 17 ao 27, Ezequiel torna-se mudo, exceto para as mensagens especiais do Senhor. Então, ele fica mudo, literalmente, e ele só abre a boca quando tem a ver com alguma coisa que Deus está dizendo ao povo. Veja que Ezequiel era contundente, né? Capítulo 4, do 1 ao 17, o profeta encena o cerco de Jerusalém e a chegada da fome. Isso nós vamos ver, então, que depois, né, em seguida, eles recebem a notícia do cerco, né? Que foram 2 anos e 6 meses. Capítulo 5, do 1 ao 17, ele se barbeia com uma espada afiada, dividindo o cabelo a fim de ilustrar o julgamento pela espada. Então, a divisão, né? O drama. Vocês sabem, mas barbear é uma coisa corriqueira, né? Não com uma espada afiada, né? Talvez uma navalha hoje, né, o pessoal? Mas assim, ó, o que nós estamos vendo aqui é que na cultura judaica, barbear não era uma coisa legal, tá? Então, assim, a barba trazia uma honra,
trazia ali um respeito, certo? Se barbear ou raspar a cabeça para um homem ali não era alguma coisa muito bacana, certo? Lembro dos nazireus? Qual era o voto? Não cortar cabelo, não cortar a barba, né? Então, vejam aí. O capítulo 6, 1 e os versos seguintes, ele profetiza na direção das montanhas de Jerusalém. Então, vamos continuando. O 8, 2 e os seguintes, em visão, ele é levado ao templo de Jerusalém para observar a idolatria. Isso esse capítulo é um dos capítulos assim mais chocantes, porque ele está lá na Babilônia, e Deus leva ele até esse lugar onde ele vê aquilo que os sacerdotes estavam fazendo no interior, no subsolo do templo, certo? Então, se você tiver um tempinho, visita esse texto aí, que ele é bem significativo. Para vocês verem, então, que os sacerdotes estavam lá fazendo seus rituais, enquanto não tinha acontecido a queda, né? E aí, em contrapartida, lá no interior, lá no oculto, lá sozinhos, estavam adorando a Tamuz, tá? Então, vamos olhar para isso. O 9, 1 e 2... executores da cidade preparam-se para destruí-la, enquanto os restantes justos são marcados para serem preservados, tá? Executores da cidade, aqueles que vão, né, e que aplicam as leis lá da Babilônia, certo? O 10, 2 e os seguintes, o querubim espalha brasa sobre Jerusalém, indicando uma conflagração. Ou seja, já está decretando ali, né, que vai ficar bem como a Bíblia diz, né, um monturo, os restos, né, da cidade. 10, do 4 a 2, a glória afasta-se da cidade e o templo sobre rodas gigantes dos querubins. Então, o que acontece? Quando nós vemos isso, né, nós sabemos que para o judeu, o templo, o maior significado espiritual deles estava no templo. Era a própria glória de Deus presente no meio deles. Quando nós estudamos o tabernáculo, e nós vamos começar na escola dominical, estou fazendo ênfase para ver se você se sente animado e vem também, domingo às 9 da manhã, tá? Mas o tabernáculo significa habitar. Tabernacular significa habitar, certo? Então, Deus veio e morou no tabernáculo, através da Shekinah, sobre o propiciatório na Arca da Aliança, que era guardada ali no Santíssimo, né? Ou no Santo dos Santos, tá? Então, o que nós vemos aqui? Ezequiel vendo, e aqui nós falamos de tabernáculo lá em Êxodo, mas agora nós estamos falando aqui dessa glória se manifestando no templo. Qual templo? O templo que Salomão construiu e que agora, pouco a pouco, estava perdendo todo o seu requinte, toda a sua nobreza, porque aos poucos os povos estavam levando tudo que tinha ali, certo? Então, lá no 10, 4 a 2, a glória afasta-se da cidade do templo sobre rodas gigantes dos querubins. Ou seja, não foi apenas um imóvel ou uma estrutura que foi removida, não é? Deus retirou a sua presença dali, certo? Isso tem um significado muito grande. 12, versículo 3 e seguintes, Ezequiel encena a queda de Jerusalém, fazendo pacotes e esgueirando-se pelo muro da cidade. Então, ele vai descrevendo toda a tragédia, tudo aquilo que está por vir, certo? No 13, do 10 a 16, Jerusalém é comparada a uma parede caiada, prestes a cair. E nós vamos ver que as palavras dele vão fazendo você pensar em Jerusalém como ela estava destruída, acabada, né? Ela que tinha sido o lugar aonde a rainha de Sabá tinha visitado, um lugar aonde os nobres e todos os reinos tinham ido para ouvir Salomão e agora estava nesse pé, né? Estava em ruínas. 14, do 13 a 23, o julgamento inevitável, mesmo com orações como as de Noé, Daniel e Jó. Quer dizer, ali no final das contas, lembra que nós falamos da reforma de Josias? Que ainda que ele tentou fazer, mas o julgamento já estava decretado, né? Capítulo 15, do 2 ao 6, Jerusalém é comparada a uma videira em combustão.
Do 16, do 2 ao 63, há uma esposa meretriz. E aqui nós voltamos, né, a falar sobre como era o relacionamento entre Deus e Israel, ou entre Deus e a sua igreja, tá? Porque o que acontece? Para Deus, o fato de Israel e depois Judá, né, se adulterarem, e nós estamos falando isso aqui em termos de idolatria, de seguir a outros deuses, né? Nós sabemos que os judeus, eles têm um documento, né? E eles chamam de Shema Israel, né? Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então ali existe uma fala onde eles se comprometem com Deus, ter um relacionamento com Ele, de intimidade, um relacionamento como se fosse um casal. E toda a Bíblia nós vimos isso, não vimos? Vimos Isaías falando sobre isso, nós vimos, por exemplo, o próprio Salomão fazendo uma fala, né, sobre Cantares de Salomão. Depois nós vamos ver, então, o próprio Oséias, que nós não chegamos lá ainda, mas nós vamos chegar, e nós estamos vendo, então, em Ezequiel, né, a esposa que trai o seu marido, certo? Do 17, do 2 ao 10, alegoria de Israel como cedro, Babilônia e Egito como duas grandes águias. Veja aqui, ó. Então, elas eram, né, nesse momento que nós estamos mencionando a historicidade do livro de Ezequiel, nós vamos ver que esses dois países, que essas duas nações, elas são imponentes, são poderosas, né? No 17, do 22 ao 24, a alegoria do renovo do cedro ser plantado em Israel. E aí nós vamos então ver, olha, a esperança, né? Vai ter uma restauração. 18, do 2 ao 3, o provérbio dos pais que comeram uvas verdes. Vai falar sobre o empotamento, sobre a vergonha, né? Sobre como que eu posso dizer, o desânimo, a frustração de ver o estado, né, em que o país se encontra, certo? Do 19, do 1 a 9, a alegoria de Israel como leoa aprisionada e suas crias. Então, quais são as crias, né? Olhando, né? Começou bem, começaram com 12 tribos, começaram com uma nação poderosa, e aí se dividem, e depois vão se cada vez sendo presas, sendo levadas, e aí por diante. 19, do 10 ao 14, a alegoria de Israel como videira desarraigada. O Paulo, ele fala sobre isso também, tá? No capítulo 21, do 3 a 22, a parábola da espada do Senhor afiada e desembainhada, ou seja, tá chegando o juízo, agora vocês vão à bancarrota, né? 22, do 18 a 22, Israel é comparado à escória da fundição, e aqui nós vamos ver, amados, que quando nós lemos a Bíblia, principalmente quando a gente vê de novo ali Levítico, né? Nós vamos ver a tipologia bíblica. Então, nós vamos falar do ouro. O que é o ouro? Um metal precioso, né? Quando nós vemos que os utensílios do tabernáculo são construídos, eles são feitos de ouro, porque o ouro simboliza divindade, simboliza Deus, né? E prata, a gente vai ver então que ela também era um metal poderoso ali, e agora nós estamos vendo aqui que Israel é comparado ao quê? Às escórias. Aí ele fala, né? Fala da purificação, e vai ver que sobraram-se só os restos ali, que nada mais presta a não ser para jogar fora. Então, esse evento, esse momento aqui, Israel estava nesse pé, né? Já estava tudo destruído, tudo que era bom tinha sido levado, tudo que era precioso tinha sido levado, e sobraram apenas o que? A escória da fundição. 23, do 2 ao 49, Jerusalém e Samaria são comparadas às irmãs adúlteras, a Olá e a Olibá, e aí vai falar que uma delas é a irmã mais velha, né, que é Israel, e que Israel faz com que Jerusalém, ele leva a irmã mais nova para a prostituição.
tá? Então, assim, quando nós lemos esse capítulo, nós vamos ver a comparação que Deus dá, que são duas irmãs prostitutas, e que a mais velha ensinou a mais nova a ser adúltera, a se prostituir, e é também uma alegoria, né, que Ezequiel traz para comparar. O que Deus está dizendo com isso, né? Traduzido em miúdos, tudo que nós vemos na Bíblia relatado a respeito de adúltero e de prostituição, nós vamos reconhecer que é a idolatria, porque Deus único, ele quer ser, e ele vai falar, né? Nós vamos ler muito isso nos livros, nós vamos ver assim, Deus se colocando como marido, como o noivo, né? Assim como a noiva, né? Espera o seu amado. Então, nós vamos ver essa colocação. E aí nós vemos, então, que Deus vai fazer essa fala. Samaria, vocês sabem, é a capital de Israel, e Jerusalém é a capital de Judá. No capítulo 24, de 2 a 14, a alegoria da panela e da carne rejeitada. Esse aqui é bem interessante, né? Sobre uma parábola, né? Bem específica. E vale a pena a gente buscar aqui e fazer uma leitura. 24, do 16 a 27, Ezequiel não tem permissão de prantear a morte da sua esposa. Aqui, isso aconteceu mesmo, tá? Então, ele fica viúvo, a esposa morre, nós vimos lá no ano 588, e ele não pode se achegar a ela. Assim, nós sabemos que o sacerdote, ele não tinha como se achegar a nenhum morto. Tanto que nós vemos ali que quando Arão, os seus filhos morrem, ele não pode chegar perto, porque ele está purificado e a morte ele é impura, entendeu? Então, se você tocar num morto, você fica impuro. Então, assim, a mesma colocação aqui, ele não pode prantear, não pode se achegar, então, à esposa que morreu. E aí isso traz uma lição também sobre a santidade de Deus e a impureza da sua esposa ali, de Jerusalém, no caso. O 27, de 1 a 36, alegoria do orgulho e do navio que se afunda. Lembra do Titanic? Lembra do nome Titanic? Né? Já, né? Trazendo alguma coisa ali. O nome Titanic significa nem Deus afunda. E quando ele sai no primeiro passeio, ele afunda. Não é incrível isso? Então, alegoria do orgulho e do navio que se afunda, ou seja, é mais ou menos a mesma conotação. Ou seja, o orgulhoso vai ter a sua queda. É isso que a Bíblia fala, né? Vai dizer que o motivo da queda normalmente é o orgulho. O retrato da criação. No 28, do 12 ao 19, vemos o retrato da criação e a expulsão do querubim, e aí vai remeter novamente, ali vai falar sobre o rei de Tiro, que no caso ali, entre aspas, se reporta a Satanás, tá? Nós vimos que Isaías faz essa fala e que também Ezequiel faz essa fala a respeito de Satanás. O 29, 2 e os seguintes, o Egito é comparado ao dragão do Nilo, apanhado numa armadilha. Ou seja, tão possante, tão importante, tão poderoso, mas é pego numa armadilha. O 31, do 2 ao 18, a alegoria do corte de 2 cedros, e aí nós vamos ver então que a Síria e o Egito estão em queda. Vocês viram? Foram eles que derrubaram Israel. Depois o Egito vem, pega uma parte de Jerusalém. Mas então nós vemos que esses dois impérios estão em decadência. E nesse momento a Babilônia é o império mais importante do mundo. No 34, do 2 ao 10, líderes de Israel são comparados aos pastores homicidas, em contraste com o Senhor, o verdadeiro pastor. E aí aqui é bem importante, né? Porque o que acontece? Para que uma nação vá bem, os líderes têm que andar bem. Para que um projeto dê certo, o líder tem que andar na frente, tem que ter um exemplo, tem que ser fiel, né? E aí a gente está vendo aí o que Ezequiel vai falar a respeito dos pastores, comparando já com o verdadeiro pastor, né? Jesus, no final dos tempos. 37, do 1 ao 14, a parábola dos ossos secos, eu acredito que é o texto mais lido no livro de Ezequiel, né? Que mesmo sem vida, eles ressuscitam e se transformam na casa de Israel. Então, aquilo que nós vimos, né? Deus tem poder, e no seu poder ele pode soprar e fazer com que pedras,
né, se transformem em pessoas, ou que ossos secos tenham vida, e é isso, né? Nós vamos ver que a nação de Israel vai ser restaurada, exatamente como a gente vê ali. Claro, né, que nós falamos sobre avivamento, sobre retorno, sobre restauração, e aí nós temos aquilo que eu falo para vocês, sobre a interpretação histórica, a interpretação espiritual, a interpretação alegórica, que nós precisamos levar em conta, certo? O 37, do 16 ao 22, os dois pedaços de pau unidos como símbolo de Judá e Israel. 40, 42, a visão do... Já viram aquele texto que fala assim, águas que não se podiam passar no serenado, e aí fala de um anjo que vai e leva um medidor, e ele mede as portas, mede a entrada, então aqui já é uma visão futurista, uma visão da Nova Jerusalém, 40, 42, medindo Jerusalém, o templo para a construção. Ah, vai ter então uma restauração? 43, do 2 ao 7, a volta da glória do Senhor ao novo templo. E aqui nós vamos ver aquela fala, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, quando nós olhamos para esse contexto aqui, eles anunciam e explicam o julgamento do Senhor sobre Israel e as nações, através da Babilônia, e a restauração de Israel, quando os destruidores forem aniquilados. E as figuras são explicadas no contexto. Então, assim, sempre houve uma discussão, por exemplo, sobre esse segundo templo. Ah, mas o templo de Zorobabel, ele foi muito simples, realmente. Foi um templo bem pobre, um templo onde eles reergueram ali as paredes, e até a gente vê que no retorno de Esdras, né, e Neemias, então eles trazem madeira para essa restauração, né, para esse trabalho, e só que esse templo não quando a gente olha, puxa, mas a segunda casa não foi maior que a primeira, não foi melhor que a primeira. E aí eles lembram também do templo de Herodes, que foi um templo maior que o templo original, sem a suntuosidade, é claro, entendeu? E é isso que nós estamos vendo. Vamos ver o final aqui, então, das contribuições? Então, no 10, o afastamento da glória. E aí ele cita, né, para que saibais que eu sou o Senhor, ó Deus, sempre reivindicando a sua santidade, a sua propriedade a Israel. 60 vezes em Ezequiel é citado esse texto. Então, Deus estava constantemente dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o Santo, sou eu quem deve ser adorado. Por quê? Porque a idolatria estava ali forte, né? A idolatria de Israel no Egito, Ezequiel como filho do homem, 93 vezes aparece essa colocação, Daniel também aparece, né, em algumas vezes, Jesus mais de 80 vezes, e restabelecimento de Israel e conflito com Gog e Magog, que aqui nós já sabemos que esse conflito, Gog e Magog, tem a ver com a escatologia, certo? O templo restaurado da visão de Ezequiel, poucas semelhanças com o templo de Zorobabel ou de Herodes, a descrição simbólica com a igreja do Novo Testamento, a descrição literal do templo restaurado a ser construído quando Cristo voltar para o milênio e o sistema sacrificial reinstalado. Esse sistema sacrificial, ele é discutido aqui de várias formas, porque vocês sabem, quando o templo foi destruído, acabaram-se os sacrifícios, certo? Então, esse sistema sacrificial reinstalado, pensa-se de duas formas, né? Ele tem a ver com o fato de que o sacrifício para Deus, um coração quebrantado e contrito, então, para Deus, o sacrifício de bode ou de bois não supre, né? Nós vimos que foi uma medida que foi tomada, foi um tipo que orientasse até Cristo. Então, nós vemos que Jesus foi o sacrifício, certo? A oferta. Hebreus vai falar muito sobre isso. As referências messiânicas em Ezequiel são bastante limitadas quanto à cristologia, tá? Então, algumas indiretas. O bom pastor, nós acabamos de falar no 34, a alusão ao reinado, um reinado de glória, um reinado de justiça, e o sacerdócio é subentendido na construção do templo. Então, se tem templo, tem que ter sacerdócio. Quando nós olhamos o livro de Hebreus, nós vemos que Jesus é a oferta e é o sacerdote. E ainda mais, né? Jesus, ele
não é segundo a ordem de Arão, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, rei de justiça e de paz, certo? Essa é a cristologia Ezequiel. Para encerrar o nosso livro, nós vamos falar sobre o esboço do livro, tá? Então, o tema: a destruição de Jerusalém quando a glória se afasta e a restauração com a volta dessa glória. Então, o primeiro foi o afastamento da glória e a destruição, do 1 ao capítulo 32. Lembra que nós falamos sobre a repartição do livro? Então, vamos lá. No A, a profecia da missão de Ezequiel. No B, o retrato da desolação de Jerusalém, o afastamento da glória, a apresentação da rebelião de Judá e as profecias contra os vizinhos de Judá. Na parte 2 do livro, a volta da glória e a restauração de Jerusalém, 33, 48. Algumas coisas nós podemos ver que já foram efetivadas, mas de uma forma geral, esse livro aqui ele traz o período final, né? O reinado de Jesus no retorno, né? Processo profético da restauração de Israel e a glória sacerdotal da restauração de Israel. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. O livro de Ezequiel é um livro bem interessante, tem bastante alegorias, bastante profecias, bastante parábolas, visões, e quando nós olhamos para ele, nós podemos tirar algumas coisas para a nossa vida. A primeira delas é que Deus é o nosso Deus, né? Não é isso? Porque eu sou o Senhor e Deus é santo. Amém? Deus é santo, porque hoje na nossa sociedade nós falamos muito que Deus é amor, mas esquecemos que Deus é santo, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então nós vimos a queda de Jerusalém, nós vimos que o templo foi destruído, porque Deus, ele não gosta de hipocrisia, né? Deus é santo, e isso ele não negocia. Então nós podemos falar dos atributos de Deus. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justiça, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então, muitos dos atributos morais de Deus nós podemos ter, né? Nós tentamos, assim, dentro da nossa humanidade, ser o quê? Ser pessoas de caráter, né? Ser pessoas boas, tentamos amar o nosso próximo. Às vezes a gente titubeia, mas então a gente perdoa e volta, não é? Mas o nosso Deus é santo e ele não negocia a sua santidade. Deus não divide a sua glória com outros ídolos, não negocia a sua glória com outras situações onde ele não é o primeiro. E isso, para Israel, foi... nós estamos vendo, assim, quando a gente estuda o Antigo Testamento e vê o caos que é instalado, né? Depois nós vamos ver, então, o livro de Daniel, lá no exílio, e como Deus trabalha ali, né? Dentro da pessoa de Daniel e como ele exerce a sua influência. Mas, então, até aqui nós temos falado de muita tragédia, de como uma nação que foi maravilhosa, que foi o centro do judaísmo, que foi o lugar, né, da sabedoria, se transformou num covil de chacais, num lugar de destruição, num caos total, porque eles esqueceram do principal, que era o quê? Servir e amar a Deus, o único Deus. Quando eles foram atrás das idolatrias, e agora vamos lá, idolatria pode ser um santo? Pode, mas idolatria pode ser dinheiro, idolatria pode ser uma pessoa, idolatria pode ser bens, né? E Deus não negocia, certo? Então, o que nós podemos tirar da visão de Ezequiel e de todo o seu contexto? Que Deus é santo, que ele te ama, mas ele também te corrige, certo? E que Deus é misericordioso, porque vejam, diante de toda essa destruição que nós acabamos de olhar aqui, nós vamos ver que Deus começa a semear, através dos profetas, a esperança messiânica e a oportunidade de uma restauração dessa nação. Amém? Quero desejar a vocês um ótimo
fim de dia, uma semana abençoada, de reflexão, que você possa guardar aquilo que nós estamos aprendendo dentro do seu coração e não esqueça de comentar, de participar ali do link, dos forms. Veja que nós estamos quase chegando ao fim do nosso estudo do Antigo Testamento. Um dia nós vamos terminar isso, né? Em nome de Jesus, né? E vai ser maravilhoso porque nós vamos ter uma visão resumida de tudo que aconteceu. E aí nós vamos então apontar para a cruz, trabalhar a cruz e ver em Jesus todos esses tipos, todas essas profecias, todas essas formas de se ver terminaram ali com Jesus na cruz e depois ressurgindo e semeando em nossos corações a oportunidade de hoje estarmos aqui estudando, aprendendo e acolhendo em nosso coração os ensinamentos da palavra de Deus. Grande beijo e até a próxima.